Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao CEGESP, Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas. Um dia maravilhoso, Deus preparou para que nós pudéssemos estar aqui, mais uma vez, juntos, unidos, para a nossa reflexão. Antes, gostaríamos de avisar a todos que, se alguém deseja participar do grupo de estudo a respeito do Evangelho com orientações do Espírito Emmanuel, ele acontece toda segunda-feira às 20 horas via Meet. Então, se alguém gostaria de participar, desejar participar, entre em contato com os amigos aqui da casa que nós passamos o endereço para vocês. Na quarta-feira, para quem desejar conversar, tirar dúvidas, conhecer um pouco mais do Espiritismo, ter uma conversa esclarecedora, haverá pessoas da casa realizando o atendimento fraterno, das 14 às 17 horas. Também na quarta-feira à noite, acontece o estudo para jovens. Então, os jovens que desejarem se reunir, nosso irmão Brito, às 20 horas, também oferta o endereço eletrônico para que possa ocorrer esse estudo, essa reunião. Na saída também, se alguém desejar atendimento fraterno, haverá alguém para conversar com vocês. Avisamos que os irmãos que colaboram ou desejarem colaborar com a sopa, já existe uma lista com os ingredientes para que quem desejar fazer a doação possa já ir se organizando. E os tickets para retirar da sopa, que vai acontecer dia 14 de agosto, no Salão do Dresden, já estão disponíveis para serem adquiridos. Para darmos início, então, à nossa reflexão diária, nossa reflexão do domingo, o Evangelho, convidamos o nosso irmão Admilson, que vai fazer a leitura. Bom dia. Antagonistas. O adversário que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconhecemos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitamos o inimigo, porque é possível que ele seja portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedor. A crítica dos outros só poderá trazer-lhes prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por um irmão que caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Então, unamos-nos em oração para darmos início a esta atividade. Amado Deus e Criador, Jesus, nosso amigo,
agradecemos as oportunidades que tem nos dado, as bênçãos que se fazem presentes em nossa vida, as oportunidades de aprendizagem, o ensino e o direcionamento. Gratos te somos por cada dia, por cada irmão, por cada familiar, por cada amizade, por cada encontro. Pedimos, Senhor, que neste momento nossos irmãos espirituais possam se fazer presentes, possam estar unidos aos pensamentos do nosso irmão Jefferson, que vai trazer o Evangelho de hoje, que esses ensinos possam transformar o nosso coração, porque somos humanos, precisamos de Ti, precisamos desse amor, precisamos aprender todos os dias, que a Tua presença se faça sempre em nossas vidas, que o nosso espírito anseie por mudanças e melhoras, que a Tua luz, ó Jesus, inunde as nossas vidas e também inunde as vidas dos nossos irmãos que mais precisam dela. Muito obrigada, que assim seja. Olá, como é? É bom estarmos novamente aqui na nossa casa, reunidos, podendo também refletir sobre o Evangelho, transmitir para mais irmãos através da internet mais tarde. Hoje, a passagem do Evangelho que ficou incumbida da gente trazer a reflexão foi o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, em especial o item Perdoai, para que Deus os perdoe. No item 2 ele já começa da seguinte forma: se perdoardes aos homens as faltas que cometemos contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Com base no conhecimento que a gente tem hoje, com o que a gente já leu, já estudou, já entendeu, é um pouco estranha essa situação, de dizer que o nosso Pai, que Deus não vos perdoará, igualmente não vos perdoará. Que parece que está em contradição com aquela situação, com aquele conhecimento que a gente tem de Deus ser todo amor, soberana bondade, justiça, um Pai amoroso. Como que um Pai amoroso não vai nos perdoar? E é fato, se isso fosse verdade, estaria em gritante contradição com a compreensão da própria definição de Deus, da existência de Deus, da posição de Deus ao criar todos nós e o universo. Refletindo sobre isso durante a semana, eu elenquei 2 itens que me ajudaram a tentar entender um pouco mais essa necessidade desse perdão. Perdoar para ser perdoado. E com certeza nessa passagem, pelo menos para mim, ficou a convicção de que essa passagem foi usada uma figura de linguagem. A gente sabe que as Escrituras, o Evangelho, a Bíblia, tem em diversos momentos parábolas, figuras de linguagem, expressões que vieram do hebraico de expressões antigas da época, que era a linguagem também sendo desenvolvida, que era uma tentativa ainda de trazer para o nosso plano material mensagens e compreensões do plano espiritual. Então, para mim ficou essa questão de uma figura de linguagem para transmitir a ideia do mal que a falta do perdão pode causar em nós. Em segundo, esse também não vos perdoará, eu fiquei imaginando que poderia ser a consequência natural da lei de amor.
por ação e reação. Se eu não perdoo, como que eu vou ser perdoado? Qual que é a ação desencadeada para que eu obtenha o perdão? Se a gente sabe que todo o mundo, todo o universo é regido por princípios naturais de amor, de ação e reação. As nossas ações sempre vão desencadear reações. Se eu não perdoo, da onde poderá vir o perdão? Essa semana ainda, numa das reuniões mediúnicas da casa, um dos mentores trouxe uma mensagem que falava do poder do pensamento e principalmente demonstrando a força do poder desse pensamento. Lógico que isso não é novidade, está em diversos livros, em diversas leituras que já todos nós realizamos. Mas a forma científica com que ele descreveu essa ação do pensamento foi uma forma ímpar, né? Ele descreveu de uma forma muito especial, né? O pensamento positivo agindo, a ação magnética do pensamento agindo. E se o pensamento bom é capaz de fazer coisas lindas, maravilhosas, o pensamento ruim é capaz de coisas igualmente grandiosas, mas para o lado mal, para o lado negativo. Nesse caso de não nos sentirmos perdoados ou merecedores do perdão, é aquele senso moral que todos nós carregamos, né? Aquela percepção íntima, né? Onde que está a lei divina? Está em nós, está na nossa consciência. E se nós não perdoamos, será que nós nos sentiremos merecedores de perdão? E essa moral, esse íntimo que temos em nós, é a própria existência de Deus em nós. Então, talvez seja dessa forma quando Jesus quis dizer, igualmente o nosso Pai que estás no céu não vos perdoará. O que, por sua vez, será uma bagagem gigante a ser carregada em nossa existência, encarnada e ainda maior na existência, né, espiritual. Tentando deixar claro o que eu estou querendo transmitir, é que Deus, né, Deus não vos perdoará, até porque Deus não precisa nos perdoar, só precisa perdoar quem se magoa, quem se ofende. E Deus, nos conhecendo com a sua suprema sabedoria, sabendo como somos, né, muito melhor que nós mesmos, Ele teria necessidade de nos perdoar? Ele estaria ofendido ou magoado com nós? Deus teria orgulho a ser ferido para que precisasse nos perdoar? Então, Deus não precisa nos perdoar. Logo, né, crianças como ainda somos da criação, não despertamos a necessidade do perdão de Deus. E sim, a direta ação da nossa consciência pesada, da nossa percepção íntima, né, dessa ação mais intrínseca da nossa mente, agindo, atraindo energias e vibrações negativas, que acumulam em nossos pensamentos, emanando formas que não nos deixam nos sentirmos perdoados, ou merecedores de perdão, ou merecedores de coisas boas. Como então devemos proceder para perdoar? Para nos livrar do ódio, da vontade de vingar, desses pensamentos coléricos, né? No item 3, diz o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a vós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houveres pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7 vezes. Essa é uma frase, uma mensagem bem conhecida. E vejamos, para agir com essa mansuetude que o Evangelho relata, já deve ser a postura de quem não se sente tão magoado, né? Sente uma necessidade de expor, de conversar, de esclarecer com o irmão, mas não se sente com o orgulho, com o ego tão ferido assim, para conseguir chegar de forma mansa, pacífica, né? Convidar o irmão a um diálogo, a uma conversa. Pois se ainda não tivesse resolvido intimamente esse sentimento ruim de ação que julga errado que o irmão tenha desenvolvido contra ele, essa conversa com certeza evoluiria para mais discórdia e mais briga. Logo, ir expor em particular aquilo que sentimos como falta do nosso irmão contra nós, já mostra certo grau de desprendimento e de menos orgulho, de um orgulho menor por parte de quem está buscando esse entendimento com o seu irmão. Passamos um parênteses aqui, né? Eu falei muito do orgulho, falei muito do pensamento colérico, e eu lembro quando eu era criança que eu tinha uma certa dificuldade em entender o que era esse pensamento colérico. Eu lembro que eu estudava na escola lá, né, falava de uma doença, aquela cólera, e ela era sempre causada em ambientes que não tinha saneamento básico, né? Então, principalmente quando se falava naquela época, lá, década de 90, mais ou menos, se citava muitos exemplos da África e de regiões do país que não tinha saneamento básico. E uma das doenças que se preocupava era a cólera, que vinha junto dessa sujeira, dessa falta de um esgoto tratado. E no pensamento da gente, é mais ou menos isso. É como ele fica sujo, né? Quando ele fica inflamado, enraivecido, e mandando vibrações inferiores para os nossos irmãos. É aquele ódio. Eu me senti ferido, magoado, achei que não foi justo ou merecedor daquilo que ele fez comigo, e em vez de eu conseguir me desprender daquele sentimento que me humilhou, que me feriu, eu fico remoendo aquele pensamento vai me dominando, eu não consigo me desprender dele. Como a gente já comentou, o nosso pensamento é a nossa maior força de atração, é a nossa maior força de ação para que a lei natural exerça a sua reação. Como que vai ser essa reação por um pensamento desse? Com certeza esse pensamento vai nos fazer adoecer, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, né? Mas como a gente é imediatista, às vezes a gente só não relaciona a possibilidade dessa doença, dessas enfermidades que vão nos acometendo, com base nos pensamentos negativos, né? Os pensamentos que estiveram em desacordo com a lei de amor que Jesus nos ensinou. E de repente a gente desenvolve uma gastrite, uma depressão, um problema cardíaco, dores somatizadas no corpo. Tudo isso fruto dessa somatização que o pensamento inferior nos traz, né? Principalmente quando vivemos essa época de pensamentos acelerados, né? Os pensamentos nos passam numa velocidade tal pela nossa cabeça que às vezes não temos nem tempo de refletir sobre o que estamos pensando e o que estamos imaginando. Então, nosso pensamento vai ficando turvo, vai ficando sujo, vai ficando desalinhado. Com certeza vão ser momentos que não estamos em oração total, ligados e unidos com o nosso Pai, com Jesus, nosso irmão. Tem uma frase muito famosa que a gente vê em diversos lugares hoje, e em cada momento ela é atribuída a algum pensador. Eu já vi atribuída a Shakespeare, a Chico, a Emmanuel, enfim, a vários pensamentos. Não se sabe muito bem quem que pronunciou ela primeiro, mas ela diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Se eu me desentendi com meu irmão, por certo, nós não estamos mais muito próximos um do outro, né? Não estamos convivendo, briguei no serviço, fui para casa, o meu colega de trabalho não está mais comigo. E se eu fico tomando esse veneno do ódio, do rancor,
ele sequer está vendo, sequer tem conhecimento. Ele pode até receber algumas emanações negativas que eu direciono para ele, mas se ele não estiver em sintonia igual com essa vibração negativa, ele não será atingido por ela. Mas eu vou estar me sujando desses pensamentos, dessas vibrações. Então é esse o veneno que nós estamos tomando. É esse o veneno para a nossa alma, para o nosso espírito que nós estamos ingerindo. E que não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para nós mesmos. Outra frase bem conhecida, outra passagem muito comentada, né, é a pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houverdes pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde, não vos digo que perdoes até 7 vezes, mas até 77 vezes. Essa, né, como eu já citei, as expressões da linguagem da época de Jesus, em alguns explanadores, em algumas traduções, diz que era uma expressão, à época, que era usada para dizer que se tinha que fazer aquilo infinitamente. Então, esses 77 vezes, não é para você pensar as 490 vezes que o teu irmão pegar um cadernete e ir anotando, e quando ele concluir 490, você não perdoa mais. Não. Para a época, talvez fosse um número tão grande que se pensava assim, ninguém vai contar isso. Ninguém vai se dar ao trabalho de tamanho anotação de faltas dos outros irmãos. Então seria perdoar infinitamente, quantas vezes fosse necessário. Lembremos que o objetivo principal da doutrina do Cristo é nos ensinar o amor. E assim sendo, não pode haver limites para o amor. Deve-se amar sempre, indistintamente, e o coração que ama não deixa lugar para rancor, mágoa e ódio. Assim, amamos-nos mutuamente, não há por que não nos perdoar. Quando um deslize for cometido, se infinito é amor, infinito é o perdão. Que pena que ainda estamos aprendendo a sermos assim. Já imaginaram como seria mais feliz o mundo se não houvesse mais ódio? Se não houvesse mais tentativas de vingança, rancor, mágoas? Quanto poderíamos ser mais felizes? Será que se já tivéssemos aprendido a amar irrestritamente, mesmo não sendo todos nós perfeitos e longe da perfeição, né? Na casa espírita, nos estudos, às vezes muita gente comenta no mundo de regeneração e parece que tudo vai se transformar, né? Até a última explanação que eu tinha comentado aqui era a nova era. E será que quando passarmos ao mundo de regeneração, estaremos todos nós perfeitos? Livre de qualquer coisa que nos ainda atraia a ter que corrigir ações? Com certeza não. Mas vai ser um mundo onde o amor vai imperar. Então nós temos mais compreensão, mais fraternidade, para entender e auxiliar os nossos irmãos e receber o auxílio dos nossos irmãos quando precisarmos para corrigir os nossos erros. O Evangelho ainda traz o seguinte: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, aqui a gente já vê bem a diferença, né?
de como nós devemos agir, procurar agir. Ainda há uma outra face do perdão que nós precisamos abordar: o auto-perdão. Esse muito mais difícil de ser praticado, de ser percebida a sua necessidade, uma vez que fica velado aos nossos próprios olhos muitas vezes. Às vezes nós mesmos não somos capazes de entender as nossas ações, as nossas atitudes e as consequências delas para nós mesmos. Todos nós temos, ou já tivemos, ou ainda nem percebemos alguns hábitos nocivos que temos. Alguns vícios que podem até ser socialmente aceitos, mas nada mais é que uma forma de autopunição ou auto-boicote, por inúmeros motivos que só estudando profundamente a psique humana podemos explicar nossos sentimentos, responsáveis pelos erros, por faltas, não nos achando merecedores de um bem maior, pois nos julgamos inferiores. Essa depreciação acaba por nos impelir a comportamentos que são tentativas de nos punir. Quem nunca fez algo, ingeriu algo, mesmo sabendo que mais tarde aquilo poderia lhe causar mal, né? Quem já repetiu inúmeras vezes essa mesma coisa? Quem conhece ou já fez coisas como se beliscar, ou conhece alguém que tinha a mania de ficar se beliscando quando fica ansioso, nervoso, temerário? Arrancar fios de cabelo, que quando menos percebe já tem uma falha no cabelo. Ou coisas maiores, que às vezes a gente vê quando as pessoas estão passando por grandes angústias, estão em depressão, como se cortar. Coisas simples, como comer pimenta, mesmo sabendo que você tem gastrite, e aquilo vai te causar dor. Né? Mas parece que você é imbuído de uma força maior, mas eu vou fazer mesmo assim. E a gente podia passar aqui o dia todo enumerando situações que a gente faz contra nós mesmos. E depois sentimos dor, né? Depois sofremos. O importante é que precisamos buscar o autoconhecimento para evitar essas atitudes, para compreender que somos seres imperfeitos e que, assim como precisamos perdoar, precisamos de perdão. Precisamos também nos perdoar. Não deixemos para além do túmulo entender tudo isso e sentir mais forte as dores da necessidade de amar. A gente sabe que fora do corpo físico, os pensamentos, as sensações, as visões, todos os nossos sentidos são muito mais apurados. Então, esses sentimentos que às vezes podem estar velados em nossas ações, esses pequenos vícios morais que nós carregamos, vão ser muito mais nítidos quando não estivermos mais no plano físico. Vamos lembrar mais uma vez do Cristo, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que eu vou estar pronto para amar o meu irmão se eu ainda não me amo? Que compreensão eu tenho desse amor? E aqui, novamente, é o amor incondicional. Não é o amor filial, o amor paternal, o amor conjugal, né? Veja quantos amores nós criamos para um único sentimento. Então ainda é porque não compreendemos a forma plena de amar. O Evangelho encerra essa passagem com a seguinte reflexão: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a quem o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar.
Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Busquemos aprender esse perdão tão bonito, capaz de despertar o amor e não abrir ainda mais feridas. Antes de encerrar, eu queria deixar mais uma mensagem de André Luiz. Desculpar. Desculpe, e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se em condição de quem erra, seja qual seja o problema, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldades? Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. André Luiz. Muito obrigado. Que Deus os ilumine e abençoe hoje e sempre. Ainda envolvidos pelas vibrações e as energias curativas da prece, do passe, possamos, Pai, hoje queremos apenas vos agradecer. Agradecer pela existência, pelo princípio vital que nos anima, pelo sol que nos aquece, pelo vento que sentimos e nos toca, tal como um afago seu em nossa face. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que possamos desenvolver em nós a máxima sabedoria das suas leis, a máxima compreensão do amor, elevando esse sentimento que trazemos intrínseco em nós, ao nível necessário de ser incondicional para com todos os nossos irmãos, para com toda a sua criação. Sabemos respeitar, auxiliar e amparar. Agradecidos somos, Pai, pelas imensas oportunidades de reparo que se renovam a cada dia, a cada instante. Podendo, Senhor, sempre sermos melhores do que fomos ontem. Que sejamos os verdadeiros mensageiros da sua boa nova, da sua paz, que levemos a todos e a todos os lugares esse amor, essa energia curativa de que nós mesmos somos necessários em nosso íntimo, fechando as feridas do orgulho, da vaidade.
deixando para trás as cicatrizes que ainda faz com que caminhemos sobre esse mundo de provas e expiações. Abençoa-nos, Senhor, que sejamos dignos de tantas maravilhas com as quais somos presenteados a cada dia. Que o seu amor reine soberanamente sobre todo o universo. Que assim seja.